Boa noite, igreja. Bom, mais uma vez, ter esse momento aí juntos, para agradecer, para glorificar o Senhor. Boa noite a você que está nos assistindo, seja aí bem-vindos. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós temos um propósito. Qual é o propósito? De glorificar a Deus. Vocês concordam? Esse é o nosso propósito. Então, para que você esteja aqui hoje, né? O Senhor te tocou, o Senhor falou o seu coração, e eu tenho certeza que Deus há de trazer uma palavra maravilhosa. Quero lembrar os irmãos que estamos aí fazendo o estudo do livro de Atos, e hoje eu vou estar lendo Atos 18, versículo 1, 2 e 3. Vamos à abertura. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila. Depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma, Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois era um fabricante de tendas como eles. Só até aqui. Vamos fazer uma oração? Pai, que a tua graça, que a tua presença, que a liberdade do teu Espírito, que a revelação da tua vontade esteja aqui mais uma vez conosco, e que não falte a tua bondade sobre cada um de nós. O que nós queremos aqui nesta noite não é nenhum fogo estranho, não é um pastor motivado, mas um pastor e uma igreja cheia do teu Espírito, onde o Senhor pode falar, e até aquele que está pregando, como eu, possa ser tocado, e que ninguém saia daqui desta noite sem que seja consolado, confortado, levando uma palavra de esperança e de fé. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Que todos digam amém. Os obstáculos e as barreiras espirituais são muitas, né? Principalmente para aqueles que vivem em Cristo. Você concorda comigo? Existem barreiras? Tudo é bênção? Todas as vezes que você ora acontece? Tudo que você pede, esse Deus vai rapidamente e supre a sua necessidade? Sim ou não? Não. A maioria das vezes, a metodologia de Deus é espera. Aquieta o seu coração. E essa metodologia para nós é desesperadora, porque o nosso coração é desesperado por uma resposta, por uma palavra. Mas aqueles que estão em Cristo, eles são consolados pelo Espírito Santo de Deus. Você alguma vez já recebeu o consolo de Deus na sua vida? Estava triste, nada que dissesse te alegrava, eu vou resolver, fica calma, nada. Mas aí alguém orou com você, alguém falou, deixa pelo menos eu orar com você, e daquele momento da oração você sentiu paz. Alguém aqui já teve essa experiência de ser consolado pelo Espírito Santo de Deus? Só um pouco, os outros são tímidos, né? Aqueles que não levantaram a mão, vocês também serão consolados, se tiver essa comunhão com o Senhor. Pode acreditar nisso. Porém, aqueles que não estão em Cristo, que não tomaram essa decisão, e também tem pessoas dentro da igreja, que ainda não tomaram essa decisão por Cristo. E aqui vai um ponto importante para falar sobre o batismo que nós teremos em outubro, né?
outubro não, as aulas começam em outubro, o batismo será em novembro. Participe conosco. Você está ainda nessa dúvida, não entende o significado, basta apenas estar aqui na igreja? Não, né? Tem todo um procedimento nessa caminhada de fé, e essa aula de batismo vai te ajudar a tomar a decisão certa para a sua vida, ou que você não venha decidir, mas vai estar ali de maneira clara o que significa o batismo. Porém, todos, né, aqueles que não tomaram a decisão por Cristo, eles também passam por barreiras? O que é que você acha? Um não cristão, tudo aquilo que você vê de festa, de alegria, é só aquilo mesmo? Você acredita que é só isso? E aí, gente? Eu não estou podendo mexer o pescoço, eu não sei se foi por causa do exercício que eu fiz ontem, mas eu estou com o meu pescoço duro. Né? Ontem eu fiz muito exercício no sábado, então eu estou com essa parte aqui, o pescoço, mas você concorda que um não cristão, ele passa por barreiras ou não? Igual a gente. O que você acha? Fala alguma coisa. Sim, né? Então qual é a diferença? Um cristão passa por barreira, um não cristão também passa pelas mesmas lutas. Qual a diferença, irmãos? A diferença é que nós temos o Espírito Santo que nos consola, e aqueles que não estão em Cristo, eles não têm esse consolo. Você que tem esse consolo do Espírito Santo, que já experimentou isso, você pode dar um glória a Deus. Paulo, querido, era uma pessoa corajosa, e ele enfrentou muitas perseguições. Porém, a gente vai observar que aqui em Atenas, ele, no capítulo 17, conforme o pastor Vladimir pregou hoje, ele vai encontrar uma indiferença, e essa indiferença deixou ele muito triste. E a gente pode perceber, nessa experiência, alguns teólogos chegam até a dizer que ele não foi bem sucedido, né, nessa missão em Atenas, mas conforme o pastor Vladimir pregou hoje, a gente vê que não foi bem assim. Algumas pessoas foram salvas, né? Citam 2 nomes de extrema importância na sociedade, e um outro grupo. Então, se ainda uma vida nesta noite, ou que está ouvindo essa mensagem, ou que você fale do amor, aceite a Jesus, não quer dizer que a sua missão foi um fracasso. O maior fracasso de um cristão é quando ele se omite em pregar a palavra de Deus. É quando você se compara, e você diz, se eles têm o mesmo problema que eu, se a gente passa pela mesma luta, nós somos iguais. E aí você começa a olhar para o outro lado, como Asaf fez. Você começa a ficar encantado com as outras coisas. Então, você que tem a graça e a presença de Deus, você tem o Espírito que consola o seu coração. Paulo aqui chega em Coríntios, dizendo assim, né, cansado, e esse cansaço, nós podemos observar que não foi de uma batalha física, no sentido corpo a corpo, no sentido de estar prisioneiro, ou ser sido chicoteado, mas aquela batalha que acontece aqui na sua mente. Você, que estudou para passar em concurso, ou que estuda até hoje, como eu faço, os pastores, a gente não para de estudar. Tem momentos, querido, que nós estamos lá lendo os livros, pesquisando, a gente para na tela e fica parado, as coisas não funcionam. Já aconteceu isso com você? Né? Você está olhando para aquilo ali, mas você não consegue. Ou então, na sua função do seu dia a dia, chega uma hora que o esgotamento é tão grande, que você chega à conclusão, eu preciso parar, porque eu estou esgotado. Paulo enfrentou esse esgotamento, essa batalha intelectual, porque lá em Atenas, ele falou para os nobres, para os filósofos, para as pessoas que tinham argumentos, e ele
teve que trabalhar muito a sua linguagem. Veja o que ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, 3. Quando você lê esse texto, você que ouviu a mensagem de domingo pela manhã, se você não ouviu, você vai ouvi-la, e você vai entender o que eu estou falando aqui. Muitos desses comentários aqui, ele está reportando as lutas que ele passou naquele momento. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 3. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei de palavras eloquentes, nem sabedoria humana, mas em Atenas, ele precisou usar, para lhe apresentar o plano secreto de Deus, né? Ele falou do Deus invisível, para chegar até o ponto de aquelas pessoas estavam adorando a outros deuses. Versículo 2: pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até você em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Quando você passa por uma experiência que não foi muito boa, que não foi bem sucedido, ou que passou muitas lutas, você vai para uma próxima batalha não com a mesma segurança. Lembra quando Davi lutou contra o leão, lutou contra o urso, diante do gigante? Ele já tinha várias vitórias, ele chegou ali para arrebentar aquele gigante. Mas quando você vem de uma batalha difícil, e que você escapa por um triz, ou que você está extremamente esgotado, você vai dizer justamente essas coisas. Você começa a repensar, porque decidi não saber entre vocês, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Ele aqui já começa a usar de um outro linguajar. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo, para que vocês não se apoiassem, o quê? Na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então nós podemos observar nesse texto, que as coisas que acontecem na nossa vida, ela pode nos ensinar a melhorar, ou pode bloquear, e você ficar com trauma daquela situação. Vai depender daquilo que você decide no seu coração. Quando você passa por algo que não foi bem sucedido, geralmente a gente quer desistir. Mas a grande verdade é que nós temos que prosseguir. Não deu certo dessa vez, então eu tenho mais uma possibilidade. Por esse método não funcionou, vai funcionar agora dessa maneira. Então Paulo começa a usar de um outro argumento. E detalhe, a mesma cidade de Corinto e de Atenas, elas tinham o mesmo padrão. E aí nós vamos entrar isso numa outra pregação, das idolatrias, dos templos, no próximo domingo pela manhã. Então, era uma cidade que competia. Vamos imaginar Rio e São Paulo. Não é uma cidade que compete uma com a outra? Né? Uma diz, nós somos uma cidade rica. E a outra diz, nós somos a cidade que tem uma das belezas mais lindas do Brasil. Não é? O paulista vai dizer, não, nós somos pessoas que trabalhamos tantas horas, tal. O carioca diz que trabalha mais do que o paulista. Eu não sei se isso é verdade, o carioca é bom de conversa, né? Mas o que nós podemos ver, que há uma grande competição, é como Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, essas duas cidades, elas eram páreo a páreo, em termos de intelectualismo, de conhecimento, de estar aberto a novas religiões, e na parte esportiva também, que nós vamos ver. Então, o que tinha nessa cidade? Era uma grande cidade, em termos de comércio internacional. O maior mercado de fama mundial naquele local. Então, Paulo não vai para aquele lugar, simplesmente vendo as lutas que tinham.
E a maneira com que Paulo se comportou em Atenas, vendo aqueles deuses, aquela idolatria, que ele fica indignado, ele sabe que naquele local tem essas mesmas idolatrias, mas o comportamento dele começa a mudar, não em termos de aceitar aquilo, mas ele começa a usar de outras estratégias. E aqui nós podemos aprender, nessas duas cidades, a estratégia que nós precisamos fazer. Às vezes nós insistimos dentro da nossa casa, dentro da igreja, com um método, e eu tenho falado isso com os nossos líderes, que nós aprendemos de 20 anos e 30 anos atrás, que foi bom, que foi eficaz, mas a linguagem, se ela não estiver atualizada, ela não vai conseguir atingir os corações. Então, questão de dias aqui, né, ou de meses, ou de semanas, Paulo chegou em outra cidade, ele rapidamente começa a usar de uma outra estratégia. E é esse o ponto que nós precisamos aprender nesse momento aqui. Essa cidade tinha 2 portos, era uma cidade de navegadores, mercadores, era uma cidade que tinha saída para o mercado tanto para o mar, tanto por terra. Nenhum comércio deixava de passar por essa cidade. Novamente eu reporto aqui a cidade de São Paulo. Tudo que nós temos de indústria, quando não vem de fora, vem da onde? São Paulo. É o coração do próprio país, né? Em termos de indústria, em termos de mercadoria, assim por diante. Assim era Corinto. As melhores mercadorias, aproximadamente uma população de 200 mil. Então, Paulo, quando chega naquele local, não tem uma explicação clara pelo qual ele vai para ali, né, em detalhes, mas quando ele chega ali com um olhar dizendo: aqui eu tenho uma grande oportunidade de semear o Evangelho, e que, como aqui vem muita gente de várias outras cidades, o Evangelho vai ser divulgado com muito mais facilidade. Nós podemos observar que Paulo era um estrategista. Qual tem sido a sua estratégia, querido, para alcançar aquele que é o seu amigo de trabalho? Qual tem sido a sua estratégia, jovem, para alcançar alguém, para trazê-lo para a sua igreja? Qual tem sido o seu argumento quando está com aquelas pessoas, para que eles se convertam e chame a sua atenção? Eu posso afirmar para você, apesar que tem esse olhar, de um olhar técnico frio, mas nós precisamos olhar além e dizer: Senhor, me dê estratégias para alcançar essa pessoa. Alguém aqui nessa noite tem em mente agora alguém que você gostaria de alcançar para Jesus? Tem alguém aqui assim? Eu tenho uma pessoa, um amigo, não é cristão, e eu tento de várias maneiras, está difícil, mas se eu desistir, e eu sei que eu sou a única pessoa cristã que ele se aproxima, qual a oportunidade que essa pessoa terá de alcançar Jesus? E qual é a estratégia? Eu já criei várias, e nenhuma delas até agora deu certo. Mas será que a estratégia de desistir está contando para mim nesse momento? De maneira nenhuma. Creia que através das suas orações, Deus vai alcançar essa pessoa que o Senhor trouxe agora na sua memória. Parece difícil, e mas Paulo vai dizer aqui, eu vou usar de linguagem simples, acreditando que o poder de Jesus Cristo é suficiente para mudar e transformar aquela pessoa. Queridos, o poder de Jesus é suficiente para mudar a sua saúde. Eu não preciso tomar remédio? Preciso. Eu não preciso ir ao médico? Precisa. Mas a partir do momento que você vai tendo a paz de Cristo,
Você sabia que uma pessoa que tem paz, o seu corpo começa a reagir de maneira diferente? Você sabia disso? Mas uma pessoa atribulada, vamos lá, rapidamente, uma pessoa que teve um pai ou uma mãe viciada em droga, em álcool, como que você vivia quando o seu pai ou a sua mãe chegava na sua casa? Tenso. Vai começar as brigas, o prato vai voar, vou sair de casa, porque vai ter agressão. Era assim ou não é? Era. Mas a partir do momento que teve alguém que orou por essa pessoa foi alcançada e foi transformada. E aqui nessa noite, eu creio que tem muitos que foram tocados por essas orações, e sem você merecer, sem você fazer nada, o Senhor te alcançou. Aleluia! O Senhor me alcançou, querido. Repita essa palavra comigo. Aquieta o meu coração. Deixa Deus agir. Amém. Será que Priscila e Áquila sabia? Eles sabiam que iriam encontrar com Paulo lá em Corinto? Não. Mas Deus já estava traçando um plano. Aleluia. Queridos, não existe nada neste lugar, na sua vida, neste ano de 2023, 2024, que os planos do Senhor não já foram traçados para você. Mas o que você precisa fazer é apenas entender que o Senhor é dono da sua vida. Então, Paulo e Áquila e Priscila estavam nessa cidade. Paulo, ao encontrar, foi morar com eles, trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas, e com eles estiveram ali todo o tempo. Então, qual é a surpresa de Paulo nesse exato momento, quando os seus colaboradores estavam em Macedônia? Que ele encontra alguém que eram seus colaboradores. E aqui começa a estratégia de Paulo para evangelizar. Por essa causa, Paulo e Priscila e Áquila deixaram a Itália e foram morar em Corinto pela perseguição. Em Corinto, Paulo vai morar com eles, e neste exato momento, Paulo vai precisar de fazer o quê? Paulo não vai aceitar o recurso daquele povo, né? Porque não tinha nenhuma igreja montada ali, e os próprios judeus já tinham essa cultura que todo rabino tinha que ter uma profissão para se sustentar. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Atos, em 1 Coríntios 9,14, ele vai dizer que o próprio evangelho, né, aqueles que pregam a palavra, eles são sustentados, né, 9,14, né, 9,12, 9,14, que eles vão ser, aquele que prega o evangelho vai ser sustentado pela própria palavra, por esse trabalho. Mas qual é o motivo pelo qual Paulo aqui começa a trabalhar? E não querendo levantar oferta nenhuma ali daquele local. Ele dá o testemunho desse casal. Eles correram risco da sua própria vida em favor do apóstolo. O que é colocar a nossa vida em risco? O que é para você colocar a sua vida em risco? Será que, talvez para muitos, moram em local de fácil acesso, mas você sabia que existe aqui entre nós, e aí você precisa fazer visita nos lares para conhecer um pouquinho aonde cada um mora. Existem pessoas, querido, que para estar aqui hoje, arriscam a sua própria vida neste horário para sair de casa. Você sabia disso? Eu já estive em lugares em que eu levei essa pessoa em casa, no mínimo,
a gente passava por 3 barricadas. Lá perto do Apolo. E teve uma vez que o pastor Alfredo, ele enderrou o caminho e foi parar numa boca de fumo. A gente revezava, falou, olha, eu arrisquei essa semana, outra semana é você. Mas Deus nos livrou, todos nós. E hoje, irmãos, essa ovelha do Senhor, essa pessoa do Senhor, nos serve aqui nesse ministério com tanto zelo e com tanto carinho. Será que você arriscaria o seu bem em favor de alguém? Ou será que nós nos tornamos tão, desculpa o termo, medíocres, egoístas, ao ponto de não compartilhar uma carona, não compartilhar o abrir da nossa casa, que esse casal vai fazer isso. Eu essa semana estava conversando com uma pessoa, que ele me fez lembrar algo que eu já tinha esquecido. Ele disse, pastor, você lembra quantas vezes eu já fui na sua casa chorar? Falei, não contei, mas que você era um chorão, era. E ele falou, aquelas reuniões mudou a minha vida. Eu ali encontrei uma tenda, passei por muitas lutas no meu casamento, mas já estou casado há 25 anos, para a glória do Senhor, e firme na casa do Senhor, aleluia. Há várias maneiras de você fazer tendas, e como é maravilhoso você, ao longo da sua caminhada, lembrar do testemunho dos irmãos, porque traz à sua memória o quanto Deus continua vivo e eficaz no seu reino. Certa vez arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, e também o são todos os irmãos dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles, de Priscila e Áquila. Saúde também meus queridos amigos, Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Então nós podemos ver aqui em Atos 16, 2, 3, que eles eram essas pessoas colaboradores. Eram essas pessoas que estavam sempre disponíveis, sempre pronto para ajudar. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Não importa se a cidade maravilhosa, que é a que nós vivemos hoje, conhecido como cidade maravilhosa, nós sabemos que não é tão maravilhosa assim. Ao longo desses anos, de poder ter acompanhado e acompanhar várias pessoas, não é um mês de história, são anos de histórias, de lutas, alegrias e tristeza. E essas pessoas que têm andado ao longo desse tempo comigo, são pessoas especiais. Eu quero convidar você, querido, que tem nos visitado, a fazer parte dessa família. Uma pessoa especial, a gente quer levar ela por onde a gente for. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 18. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Veja, não vou entrar em detalhe, né? Então se despediu dos irmãos e foi para Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico. Em seguida partiu de navio para a Síria, levando consigo quem? Priscila e Áquila. Quando você é um colaborador, uma pessoa que apoia,
o Senhor sempre vai lembrar de você. Será que ao longo da caminhada, uma frustração, uma decepção, seu esposo, com seu filho, com o pastor, você tenha desistido de ser um colaborador, uma colaboradora, já não é mais tão dedicado ou tão dedicada como antes? Eu quero que você feche os seus olhos. Senhor, o que nós precisamos é de colaboradores. Paulo, com toda a sua habilidade, com toda a sua persuasão, ele não podia fazer nada sozinho. Assim como Paulo, querido, eu também preciso de você. Sejam os meus colaboradores. Sejam colaboradores dos nossos pastores, dos nossos diáconos, das nossas autoridades. Se una para somar e não dividir. Se una para testemunhar as coisas maravilhosas do reino e não para criticar. Se una para orar e não para ficar torcendo para a desgraça, ainda que seja do ímpio. Porque assim como você um dia esteve lá fora e o Senhor te alcançou. Ah, mas um colaborador, querido, uma pessoa que está sempre aberto para querer abençoar o reino de Deus, você quer que essa pessoa esteja junto, esteja. Eu poderia estar em qualquer